Bom, eu acho que é a mesma razão que você falou aí dos navegantes, porque 2 de fevereiro de 1536, portanto, há 487 anos, foi fundada uma cidade que está mostrada aí na tela. Buenos Aires. Temos aí o obelisco, né, na Avenida 9 de Julho e a Casa Rosada, onde é, né, a sede do governo aí da Argentina. Já falamos desse obelisco, lembra, vários, muitos atrás. Esse obelisco 9 de julho foi inaugurado dia 23 de maio, e o nosso aqui de São Paulo fica na Avenida 23 de maio e foi inaugurado no dia 9 de julho. Né? A gente, depois, se for o caso, eu deixo o link aqui no corte para essa ocasião. Mas Buenos Aires foi fundada em 2 de fevereiro de 1536, 18 anos antes da cidade de São Paulo. Né? Semana passada a gente comemorou aí a fundação de São Paulo, contei um pouquinho da história. Quem não viu o volume 40, vamos deixar link também aí. E agora, essa semana, foi comemorada a fundação de Buenos Aires. Né? O navegador espanhol Juan Díaz de Solís foi o primeiro europeu a explorar o Rio de la Plata. Em 1516, ele estava a caminho, né, tentando achar novamente aquele caminho para o Oriente, e acabou entrando pelo Rio da Prata. Mas, claro, não dava no Oriente, né? Mas ele explorou ali a região. Só que a expedição dele acabou abruptamente quando ele foi morto pelos nativos ali da região, que hoje é o Uruguai, e acabou a expedição dele, morreu. Né? Esse daí que você está falando é o Juan Díaz de Solís, foi o primeiro que entrou pelo Rio da Prata em 1516. Isso foi antes da fundação de Buenos Aires. Estou só comentando que teve essa expedição espanhola, que foi a primeira ali que entrou pelo Rio da Prata. Por curiosidade, o nome do rio deve-se a uma lenda da época chamada Serra de Prata, que seria hipoteticamente um local onde havia muita prata. Então, muitos exploradores ali procuraram essa fonte de prata, essas minas de prata. Não acharam muita coisa, não, mas ficou o nome Rio da Prata. Né? Inclusive, a Argentina tem esse nome por causa disso. Eu não sei se todo mundo já se ligou, mas prata em latim é argentum. Tanto é que o símbolo na tabela periódica é AG, da prata, né? Então, por conta disso, a Argentina se chama Argentina, justamente por causa disso. Mas vamos voltar para Buenos Aires, né? A cidade de Buenos Aires foi estabelecida em 2 de fevereiro de 1536 pela expedição espanhola de Pedro de Mendoza. Ele tinha partido lá da Espanha com 2.000 homens e 13 navios, com a condição que ele transportaria nos próximos 2 anos 1.000 colonos para a nova terra, construísse rodovias, construísse mais 3 fortes. Então a ideia já era realmente implantar uma colônia ali na região, e ele acabou fundando a cidade. O nome que ele utilizou na época foi Ciudad de Nuestra Senhora Santa Maria del Buen Aire. Por que levou esse nome, né, na Santa Maria de Buen Aire? Porque Mendoza era devoto da Nossa Senhora de Bonaria, que era padroeira da Sardenha, que é uma região da Itália, padroeira dos barcos, e acabou sendo depois de Buenos Aires. Aqui nós temos à direita uma imagem da Nuestra Senhora de Bonaria. E à esquerda uma estátua, né, de Pedro de Mendoza. Agora, da onde vem esse nome Nuestra Senhora de Bonaria? Bonaria, o santuário dessa santa, né, Nossa Senhora de Bonaria, fica em Cagliari, que é capital da Sardenha. Sardenha, uma ilhazinha que fica ali ao lado da Itália. Eu já vou mostrar, inclusive, aqui. Né? O que aconteceu ali? Em 1335, foi construído um santuário dedicado à Virgem Maria, no topo de um morro, lá na capital da Sardenha, que é Cagliari, e esse morro era chamado de Bonaire. No caso, no dialeto italiano lá da Sardenha, Bonaire, ou Bom Ar, é Bonaria, que é bom ar. Por que chama Bom Ar justamente esse morro? Porque lá no topo do morro estava-se livre de um mau cheiro que era exalado pela cidade antiga, que ficava lá embaixo, próximo do castelo,
e por causa de um pântano que ali há muito tempo, há muitos séculos, fedia. Então, no topo do morro, o ar era bom, por isso que era Bonaire. E foi encontrada uma imagem da Virgem Maria, é uma lenda talvez, que foi encontrada uma imagem da Virgem Maria por um navio que estava numa tormenta ali na região, e ao recuperar essa imagem do mar, a tormenta passou e salvou esse navio. Então, a partir de então, todos foram devotos a Nossa Senhora de Bonaria. E nesse local foi feito um santuário, que é esse daí, o Santuário de Nossa Senhora de Bonaria, fica nesse morro da Bonaria, em Cagliari, Sardenha. Né? À esquerda, né, um mapa da Itália, em vermelhinha, Sardenha, para vocês saberem de onde a gente está falando. Né? Então, daí que veio o nome Nossa Senhora de Buenos Aires, e o nome da cidade acabou sendo Buenos Aires por conta disso daí, né, desse evento de 200 anos antes. Né? Bom, a cidade acabou sendo abandonada alguns anos depois, em 1542, porque teve muito ataque de nativos ali da região, o pessoal acabou abandonando, indo para outro lugar, mas em 11 de junho de 1580 ela foi retomada, desta vez definitivamente, por Juan de Garay. Ele veio de Assunção, onde o pessoal tinha fugido ali depois dos ataques, e ele acabou chamando, meio que rebatizando a cidade por Ciudad de la Santíssima Trindad e Puerto de Nuestra Senhora la Virgen Maria de los Buenos Aires. Esse era o nome da cidade. E acabou pegando só o finalzinho Buenos Aires, né? Porque o nome era muito grande, né? Os habitantes da cidade são conhecidos como portenhos, que é o povo do porto, pela importância que o Porto de Buenos Aires tem no desenvolvimento da cidade e da própria nação inteira argentina. E os residentes da província de Buenos Aires, tipo uma grande Buenos Aires, são chamados de bonairenses. Aqui eu tenho mais uma foto ali, panorâmica da região de Puerto Madero, uma região que nos últimos 20 anos aí foi se revitalizando e virando um importante centro comercial, financeiro e turístico ali de Buenos Aires. E esta a minha história de hoje. É uma delas, né? Essa semana eu vi um documentário, inclusive, que fala da rota de Fernão de Magalhães, né? Que foi o primeiro que conseguiu atravessar. E por isso até que eu perguntei lá de que você estava falando, porque o Fernão de Magalhães ele fez a mesma coisa. Ele tinha mapas. Ele passou por ali, ele passou por ali, sim. E ele entrou na bacia ali do Rio da Prata achando que ele já tinha conseguido contornar a América do Sul. E foi, e nada, né? E ele estava naquela situação que ele tinha sido bancado, e nessa época aí ele não podia voltar sem um trunfo, né? Senão ele perdia totalmente a credibilidade, tudo. Ele já tinha sido... Uma viagem dessa era muito cara. E aí ele falou, não, a gente vai continuar indo para o sul. E ele foi indo para o sul, foi entrando o inverno, os marinheiros foram tudo congelando, ficando com fome, não tinha onde aportar, e o mar ia ficando cada vez mais bravo, cada vez mais frio, e ele não arredou pé de ir até a volta ali da América do Sul, é Cabo da Boa Esperança ali, né? Uhum. E aí ele acabou conseguindo, né? Acabou conseguindo, exatamente. Mas ele morreu pouco tempo depois, e um dos marinheiros que estava com ele acabou, um dos imediatos ali acabou levando um pouco da fama aí por ter conquistado esse trunfo, conseguir mapear essa volta aí. Uhum, né? Sim, tem até a série, né, na Netflix, teve... que inclusive o Santoro, né, que faz o papel do Magalhães, não é? Eu não vi a série. Não sei, não vi também. E que em inglês é Magellan, né? A gente vê por aí Magellan é Magalhães. Vale a pena um dia a gente falar a história dele, né?